E começa agora o programa Pode Compartilhar Gospel. Eu sou o Wagner. Eu sou a missionária Bruna. E juntos estamos com a missionária Janaína. Oi, boa noite. Janaína. A paz do Senhor para todos e uma boa noite de salvação a cada um ouvinte. Se apresente para nós, Janaína, para aqueles que não te conhecem. Então, sou Janaína, mãe, né, de 3 filhos e professora. E também levo uma jornada bem corrida na obra de Deus. E, pessoal, para quem não sabe, né, a missionária Janaína é a mãe da missionária Bruna. E outro dia nós começamos, falamos sobre os milagres, né, as bênçãos de Deus. Verdade. E para a Bruna estar aqui hoje, né, Janaína vai contar melhor, foi muita coisa que se passou, então ela tem muito milagre para contar e nós vamos apenas um pouquinho do que Deus fez na vida dela. Eu, né, que já sei, Bruna que já passou por isso, agora vocês que não sabem, vai poder também aí glorificar o nome do Senhor através da vida dela. Bruna, você preparou algumas perguntas, fica à vontade. Sim. Para as mulheres, para todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora, quem é a Janaína? Então, além de ser mãe, né, também sou serva de Deus e gostaria de estar compartilhando nessa noite os momentos, né, da nossa vida, a qual fazem parte, né, do nosso dia a dia e serve muito de exemplo, né, para muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Então, começando, eu nasci em Duque de Caxias, tive uma vida abençoada quando criança, né? E morava com meus pais na Vila da Penha. Quando houve uma mudança, né, para Jardim Sumaré, na Baixada Fluminense, foi aonde tudo começou. Porque eu comecei a entender, né, o procedimento da vida, né? Enquanto eu estava na Vila da Penha, era muito nova, né? Não tinha ideia, né, de que ia acontecer na minha vida. Mas com o passar do tempo, né, a gente vai observando, vai amadurecendo, né? E chegou uma hora em que eu observei que eu precisava de algo mais, né? Nessa época, meus pais também não eram evangélicos e eu também não. Mas nós conhecíamos, né, algumas famílias que eram da igreja, inclusive a família da missionária Marlene, aonde fez uma amizade com a minha mãe, né? E ali nós começamos a lidar no dia a dia, né? E ela começou a falar de Jesus. E ali eu fui ouvindo, né? E a curiosidade foi batendo, né? E um dia comecei, né, a observar que eu já ia começar a minha vida. Como assim? Eu conheci meu esposo, o nome dele é Márcio, e aí eu estava em um baile funk, para quem não sabe, mas entende do negócio. E ali foi onde tudo começou, né? Em pouco tempo, irmãos, em pouco tempo aconteceu tudo. Eu namorei, casei, engravidei e, graças a Deus, Deus colocou aí a Bruna no meu caminho, né? Aonde Deus, ele agiu através da minha filha na minha vida e na vida do pai dela, né? Como? Ela desencadeou uma dor no ouvido e nós não sabíamos o que fazer naquela época, né? E foi muito difícil, a gente não entendia muito bem, éramos muito novos, né? E aí o que aconteceu? Nós fomos parar em uma conhecida nossa, que era essa, né? Conhecida da minha mãe, e ela conversou com a gente, nós ficamos muito interessados nessas palavras, porque ela era evangélica, né? Com uma palavra de sabedoria, ela estava conquistando a gente, né? E ali Deus deu, né? Colocou ela no nosso caminho e através dela nós aceitamos a Jesus.
E aí começou uma segunda etapa, né? Antes eu comecei, né, a minha vida sozinha, sem Jesus, e depois começou, né, novas trajetórias através do Evangelho. E aí nós fomos para a igreja, a Assembleia de Deus, que era próxima à nossa casa, e ali nós conhecemos a irmã Jussara, que esteve presente também no testemunho da Bruna. E Deus usou ela como canal também, depois da nossa irmã missionária Marlene, para nos orientar nessa trajetória. Foi um momento muito difícil, onde nós estávamos casados pouco tempo, e nós sabemos que nós temos as nossas experiências, né? Quando verdade. Começamos, né? Verdade. E ali nós fomos orientados, graças a Deus, Deus foi fazendo a obra, e foi muito rápido. Em 2 meses, mais ou menos, que a gente estava fazendo parte, né, da igreja ali, e fomos discipulados por 1 semana, e ali já fomos se batizar. Passamos pelas águas, voltamos, e quando voltamos do batismo, a Bruna estava curada dessa Glória dor. a Deus. Nunca mais ela sentiu tal dor. Eu creio que foi uma permissão de Deus para que nós estivéssemos, né, realmente no caminho. Mas não foi só isso, né? Não parou por aí. Logo após, em seguida, Bruna já estava já com 1 ano, mais ou menos, e eu já estava grávida de novo. Foi muito rápido, né? A obra de Deus a gente não entende às vezes, né? Mas Deus tem seus propósitos de trabalhar na vida de cada um. E o que aconteceu? Bruna nasceu, né? Depois veio o nascimento do irmão. Um nascimento, né, que foi assim meio conturbado, porque nessa época eu fiquei assim um pouco rebelde. Por quê? É uma questão assim pessoal, né, irmãos? É você não querer alguma coisa, mas que Deus quer. Então você tem que se conformar e deixar Deus trabalhar. E o que aconteceu? Nasceu Rafael, mas antes eu tive que passar em um processo. E esse processo eu fiquei assim muito madura depois que passou tudo isso, e eu precisava passar, né? Então foi uma experiência com Deus, a qual eu sofri bastante nessa gravidez. Aconteceram várias coisas, né? E ali eu fiquei enferma e desenganada pelos médicos. E o que aconteceu nessa história? Eu procurei, né, os homens, e ninguém sabia dizer ao certo o que eu tinha. Uns diziam que era hemorragia, outros diziam que era anemia profunda. E eu ali perdendo sangue, depois que eu voltei do hospital, fiquei mais ou menos uns 3 meses assim, nesse fluxo. E ninguém me dava uma posição realmente do que era. E ali eu já cansada de procurar pelos médicos, né? Igual a menina, né, que estava passando por aquela situação ali e teve um encontro com Jesus quando tocou na orla, né, das vestes de Jesus. Eu lembrei agora da mulher do fluxo de sangue, ela contando a história igualzinho. E aí eu fiquei nesse impasse. E aí quando eu acordei, eu falei, Deus, isso não é para os homens. Por quê? Se eu não conseguir uma resposta concreta até agora, então é o Senhor que vai me responder. E quando eu entrei nesse propósito, eu marquei um dia, eu falei assim, numa quarta-feira isso, e eu falei, eu vou até tal lugar, e eu creio que se eu achar uma porta aberta de uma igreja, eu vou entrar, e Deus vai me responder, né? Com certeza, porque a gente está na fé. É a cura. E ali eu já estava esperando por isso. Mas só que Deus me provou mais uma vez, eu não encontrei portas abertas, e eu só fazia chorar, e pedindo a Deus, e aí meu esposo chegou na semana que eu fiz esse propósito, e falou para mim, vai ter uma vigília no Jardim Metrópolis, na nossa igreja, e eu vou te levar, e eu não querendo ir por causa do estado que eu estava, mas aí eu fui. E quando chegou lá, muita gente, né, naquela vigília, e
todo mundo recebendo, né? Carro, chave, isso, aquilo. E eu ali comecei a ficar nervosa. Eu falei, Deus, e eu? Deus, pelo amor de Deus, lembra de mim. E comecei a chorar, botei a fralda do meu filho no rosto, comecei a pedir a Deus. E ali Deus usou o pastor Jorginho de Xerém, que naquela época, né, era um servo de Deus, né? Abençoado, ele é até hoje, né? E ele era muito chamado lá no nosso campo, em Jardim Metrópolis, onde eu fazia parte dessa igreja. E lá, Deus começou a usar ele, né? E mandou que eu levantasse. E ali, naquela hora, eu desabei, né? Aí eu falei, é agora ou nunca. E aí Deus começou a falar que eu, numa quarta-feira, procurei por ele, em tal lugar, e até a hora, e ali foi revelado profundamente tudo que eu tinha passado naquela semana. Meu Deus. E ali ele falou que Deus estava me dando a cura de um câncer. Deus é fiel. No útero, no ovário esquerdo. E esse ovário, irmãos, é porque eu não trouxe hoje o laudo, mas eu tenho esse laudo. E eu acabei esquecendo, mas ele não aparece, o meu ovário, né? Então é sinal de que realmente Deus operou. E até hoje eu posso fazer transvaginal, eu posso fazer ultrassom, ele não aparece. E aí eu tive certeza do que Deus fez. E o Senhor ainda falou que iria me dar um sinal de que eu estava curada. E aí se passou um tempo e eu fiquei grávida da minha última filha, Priscila, né? E aí, nesse meio tempo, nós ficamos ali, né? Tudo alegre, felizes, porque o Senhor, ele falou e realmente cumpriu, né? O que ele falou. Então, é uma maneira que Deus trabalha na nossa vida, nós não entendemos, mas é para o nosso próprio bem e crescimento, né? Verdade. Nesse período que a senhora passou, houve algum momento de medo e dúvida? Como você lidou com eles diante de Deus? Então, o medo era de que Deus não me curasse. Por quê? Por causa da rebeldia que eu fiquei em meio tempo, porque eu não queria ficar grávida naquele momento. Não queria. Isso daí é uma coisa minha, por causa de que na minha infância, até a fase de adolescente, antes de casar, eu tive momentos muito difíceis e eu decidi por mim mesma que eu não teria filhos assim, um atrás do outro, mas Deus, né, sabe o que faz, né? E aí Deus me concedeu, né, essa gravidez. Mas foi uma gravidez de aprendizado, conforme eu já passei, né, para vocês, foi um aprendizado para mim, amadurecimento, né? Uhum. E nós sabemos que tudo que Deus faz é para o nosso bem, né? Então, através disso, eu fiquei assim com esse medo, com esse receio de não ser curada por causa disso. Uhum. Mas eu tinha certeza do que Deus poderia fazer também. Janaína, muitas pessoas, né, que a senhora falou aí, quando está nesse quadro de doença, que a maioria das vezes a fé é a única coisa que sustenta de pé. Verdade. Né? Os médicos dizem que não, né? Tem aí os investimentos, pessoas estão fazendo tratamento, né? Como a senhora passou por essa doença horrível. Quantas pessoas que perdem a vida esperando um milagre, né? E, digamos assim, quando nós temos a ciência, a certeza, né? A fé alicerçada em Cristo Jesus, verdade, e se apega com isso, parece que a pessoa ela fica sempre renovando as suas forças, né? Renovando a sua força. Eu fico, como a senhora está falando, dá para imaginar, né? Graças a Deus, eu nunca passei por isso, que Deus até me guarda. Mas as pessoas que estão hoje, né? A senhora foi curada, mas quantas pessoas que hoje que conhecem Jesus, que servem a Cristo, verdade, né? Estão passando pela mesma coisa. Hoje essa semana eu tive vendo uma pregadora, esqueci o nome dela, uma senhora também, e ela falando que estava agora passando com esse processo também. Ou seja, pessoas que fazem a obra também de Deus, cometido com a doença,
e tem que pregar, tem que dizer para outras pessoas que Deus é bom, que Deus verdade. cura, né? Que Jesus Verdade. faz milagre. Porque é um testemunho para outras vidas, né? Ser alcançado verdade. através do teu milagre, né? Eles passar a crer, não, Deus fez assim na vida da missionária Janaína, Deus também vai fazer na minha. Porque a pessoa ser curada de um câncer, irmão, é um privilégio. É um privilégio muito grande. Seja ela ou qualquer outra doença, né? É verdade. E para você que vai nos assistir, que está nos assistindo agora, se apegue com Deus, né? O médico, ele pode desenganar, mas Deus é o que dá aí a última mensagem, a última resposta, palavra, a né? última Vem do palavra Senhor. vem do Senhor Jesus. Eu tenho uma pergunta também. Quando os médicos, Janaína, confirmaram que não havia mais vestígio da doença, qual foi a sua reação? Você lá, o médico chegou e falou assim, ó, sumiu. E aí? O que acontece? Chorando, um dia tá chorando, outro dia escuta da boca do médico assim, ó, acabou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Isso daí a gente glorifica na hora, né? Porque a gente bem sabe o que nós passamos, Meu Deus. né? E é uma situação muito difícil, né? Às vezes a gente orar para Deus curar outra pessoa é uma visão, né? Verdade. Mas quando é conosco, aí se torna diferente, né? É uma experiência própria, né? Até porque você já saiu da vigília sabendo que você já tinha sido Isso, curado. isso Quando você aí. chegou lá, A resposta Só de foi Deus mais- já tinha vindo, né? veio antes da dos médicos. Só foi uma confirmação. Essa semana eu estava pregando lá no culto online, a senhora mencionou aí a mulher do fluxo de sangue, Sim. né? A história começa a dizer que Jairo que faz o convite para Jesus e a casa dele, né? Isso. O milagre dela foi no meio do caminho. No meio do né, caminho. assim? Posso ter certeza que quando ela estava passando por esse processo, outras pessoas, ou seja, com certeza. nesse dia desse culto, essa vigília, né? A senhora ouviu que ia ter a vigília, levantou com a sua fé e falou, vou lá, não é isso? Isso Para aí. buscar a benção. A senhora mencionou que foi a última, não foi isso? Foi a última A receber última, né? A última. E Jairo também, quando chama Jesus para ir encontra a casa dele, é porque a filha estava enferma. E no meio do caminho ali, a mulher toca em Jesus, Jesus para. Imagina agora, Jairo chamando, vamos embora, Jesus, o negócio é lá em casa. Vambora, que minha filha está doente. E Jesus para, começa aquele tumulto, quem me tocou. E Jairo preocupado, pode dizer assim, né? Que Jairo preocupado que a filha estava em casa doente, e aí? Então, nosso milagre vem, Verdade. né? Mas no meio do tempo também nós vamos ver outras pessoas sendo curadas, É né? verdade. Nós vemos aí pessoas orando, tá doente, orando para Deus curar outra pessoa. Verdade. Então, irmãos, Recebendo um milagre, né? essa história de superação, né? História aí muito boa de superação. Mais uma vez dizendo que Deus é bom, que Deus faz milagres nesse mundo caótico que a gente vivemos, mas Deus ainda é um Verdade. Deus que responde, né? Você está precisando da sua resposta, permaneça Verdade. firme. Mais uma pergunta. Vamos lá. Qual é o seu maior desejo que você carrega no seu coração depois de ser curado? Deus te curou, foi agora eu quero isso. Qual o desejo? Agora nós vamos expandir, né? Nós vamos por aí sair anunciando, né? Isso Conforme aí. fez aquele leproso, né? O cego e outros que Deus curou. Verdade. Né? Tem pessoas que eles não lembram, né, do que Deus faz, né? Mas Esquece, graças a Deus, esse processo que eu passei foi um processo em que ficou marcado na minha vida. Então não tem como esquecer, né, de estar aqui viva hoje, Meu Deus. porque Deus Tá ele marcada. acrescentou como fez com Eliseu, né? Que ele pediu ali mais uns 15 anos, sei lá quantos anos foi, mas o Senhor, ele é fiel, né? E hoje eu estou aqui para testemunhar isso foi um testemunho vivo, experiência própria e diretamente com Deus, né? E eu tenho o privilégio de estar aqui, né? E isso daí não ficou escondido de ninguém, até porque nessa mesma vigília o Senhor usou o próprio profeta
e diz que por onde eu passasse, isso iria ser testificado. Meu Deus. E hoje eu estou aqui falando aí, né, diretamente, né, para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que estão aí assistindo esse podcast. E a gente sabe que Deus realmente existe. Tem pessoas que não confiam, né, não acredita. Mas eu digo para você nessa noite que Deus está presente aqui. Nada do que está acontecendo Glória a Deus. aqui Aleluia. não é fingimento, né? verdade. Nós estamos vivendo, né, um momento Prova viva, a né? qual, né, nós somos prova viva desse milagre. E, por incrível que pareça, o milagre, ele contagia. Verdade. Porque aonde você vai, alguém fala lá, Deus fez, Deus faz, É verdade. né? E aí o nosso Deus, ele é engrandecido através de nossas tudo que o Senhor faz na nossa vida. E isso é muito importante, porque nesse meio tempo, ele também curou o meu filho também, que depois de nascer, muito resfriado, ele adquiriu uma bronquiolite com pneumonia. E o Senhor me provou mais uma vez que ele é fiel, curando ele também. Então, tem muito, como eu disse, tem muito milagre, gente. Muito milagre mesmo. Janaína, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo agora. Hora dos patrocinadores também. Mas já vou deixar já para você ver qual louvor que marcou, né? Deve ter um louvor que marcou sua vida. Sim. Não é isso? Trajetória aí. Sua trajetória, enquanto você estava orando, chorando, deve ter algum louvor aí que Deus colocava como um seu fôlego, Isso. né? Então vamos agora para o intervalo e já já estamos de volta. Estamos de volta e chegou o momento de agradecer os nossos patrocinadores. Então já quero, desde já, agradecer ao Locontene Armazém, que está nos ajudando a manter essa programação. E também a Marad Metal Mecânica. Muito obrigado a vocês, né? E você que quer fazer parte do quadro aqui dos colaboradores, né? Aquelas pessoas que Vem estão pra cá. fazendo os patrocínios, né, desse podcast, o Pode Compartilhar Gospel, entre em contato conosco e venha fazer parte também dessa família. Vamos lá, Janaína. Como eu disse antes, né, do comercial, qual é o louvor que marcou a sua trajetória? Qual é o nome desse louvor? Quem é este? Quem é este? Então eu quero ver agora uma palhinha desse louvor. Então, esse louvor também tem um propósito, tá? Foi um momento assim também bem difícil, mas que ficou marcado por essa pessoa, né? E eu vou louvar ele agora, se eu me emocionar, não é culpa minha. Tá bom. Então, quem é este que tem a autoridade para dizer para o mar se acalmar? Quem é este que mudou minha vida e a tua deu para me salvar? Ele é Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Igual não há, domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há.
isso aí, né, irmão? Isso é apenas uma palhinha, né? Uma palhinha, né? E assim, toda pessoa tem um louvor que toca no coração, né? Verdade. E eu posso crer que toda vez que você vai ouvir, né? Que for escutar esse louvor, você vai lembrar do que já aconteceu, né? Verdade. Tem pessoas que é marcado, gente. Louvor marca, tá? Verdade. Louvor marca Verdade. mesmo. Eu me lembro quando a minha mãe comentava a respeito, quando ia para a igreja, né? Com a gente pequenininho, ela era muito de... Eu contei no podcast do João que ela levava a gente pequenininho para as consagração para a igreja, né? Ela buscava muito nos círculos de orações, vigílias, né? E a gente aprendeu através da vida dela também a passar a buscar. E eu falei no podcast do João que quando às vezes ela não podia ir, eu ia com as irmãs, ela deixava eu ir, né? E às vezes eu até chorava quando eu não ia, né? Então, assim, é uma experiência, né, muito boa que hoje eu passo até para os meus filhos. Às vezes eu zango até lá em casa, quando eles falam, mãe, tô desanimado hoje, não quero ir não. Eu falei, vambora. Eu boto todo mundo para se arrumar, pra gente estar tudo junto lá glorificando ao Senhor. E eu me lembro também, um tempo, que minha mãe falava que a gente passava as necessidades, né? E que às vezes ela ia para a igreja, não tinha um leite para fazer a mamadeira, Isso. né? E era o quê? Fubá, água e açúcar. Isso E aí. ela fazia o quê? Enrolava a fralda, né, mãe? Enrolava a Isso aí. fralda. Conta aí a história. É uma superação, né, de vida. Não é Experiências, né, para ser contada. Então, em rápido tempo, né, nessa época, nós estávamos sendo provados praticamente por Deus, né, e em questão de fidelidade, né, e nós estávamos ali, né, naquela luta e passando por algumas dificuldades financeiras, e eu não deixava de buscar ao Senhor por causa disso, né? E ali nós fazíamos a nossa parte. Íamos para a oração na manhã, íamos para o círculo de oração, e ali eu sempre, né, fazendo como sulamita, não querendo que alguém saiba, né, dos nossos segredos com Deus. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas só que teve uma irmã nessa época, no círculo de oração, que era mais ousada, e desconfiou que a Bruna, ela não estava se contentando com aquela mamadeira, né? E aí começou a perguntar o que eu dava. Eu não ia mentir para a irmã, né? E ali nós começamos a conversar, como ela me deixou bem à vontade, né? E ali ela puxou a Bruna. Vem aqui no meu colo e tal, brincando e tudo. Ela pegou a mamadeira. Quando ela olhou, ela viu que estava sem leite. E foi um momento, né, aonde foi descoberto e começaram ali a se reunir, né, as irmãs, para poder me dar uma ajuda. E o Senhor, como Ele sempre providencia e não nos deixa só, Ele nos fez várias surpresas, né? Verdade. Foi em todo o tempo cuidando de nós, né? E ali ele não deixou que faltasse nada, né? Verdade. E abriu a porta, assim que esse meu filho nasceu também, ele abriu a porta para o meu esposo e ali nós começamos a levar, né, um outro tipo de vida, né? Nós viemos do mundão, né, gente? Viemos do mundão, cheio de carrapichos, né? Uma vida muito sacrificada, né? Marcada, né? E Deus, ele fez tudo novo. Verdade. Fez tudo novo e ali nós fomos aprendendo várias coisas. A oração, ela é muito importante na nossa vida, tá? Verdade. A fidelidade com Deus, mesmo no pouco, ele te faz superar. Sim. E quando ele te abençoa, você já está preparado para o que der e vier. Verdade. Né? Então hoje, se faltar alguma coisa em casa, às vezes Agradece. é por nosso desleixo mesmo. Não que Deus deixa você ali no seco, mas o nosso Deus, ele cuida de nós em todo o tempo. Verdade. Eu me lembro uma vez também do pastor Itamar, né? Pastor Itamar, quando a gente estava precisando de alguma coisa em casa, quando era pequenininho, daqui a pouco brotava o pastor Itamar lá, aparecia no portão. Chegava, Márcio, Janaína. E eu lembro uma vez, a minha mãe conta uma história
Que eu me lembro, pastor Wagner, que ela olhou um comercial de um shampoo Isso mesmo. na Meu televisão, Deus. né, mãe? E ela falou para Deus que ela queria aquele shampoo. É isso mesmo. Olha, Pode contar, mãe. foi assim é cada coisa que a gente passa com Deus. Eu me lembro. Para quem não vive e não passou pela experiência, Nossa, acha meu até Deus. que é uma mentira. Sim. Na verdade, né? É verdade. Mas eu vi um comercial, né, na televisão, e nesse dia a gente só tinha um ovo para repartir para 5. Meu Deus. E ali eu comecei a bater ali aquela fritada, né, e tal, ali já pensando, meu Deus, é só isso aqui e não tem mais outro. E ali a gente fez, né, e se contentou com o pouco, né? O apóstolo Paulo, né, ele diz que ele aprendeu a se contentar no pouco e no muito. São exemplos, né, deixados para nós, né? Verdade. E ali nós estávamos tranquilos já, né, na fé do amanhã. Onde nós já sabíamos que Deus ia fazer alguma surpresa, né? E ali chegou um conhecido do meu esposo no portão, e eu tinha visto um comercial na televisão passando um shampoo, que na época era até da Seda, né? Tinha saído novo esse shampoo, uma embalagem preta. E eu falando, meu Deus, se eu tivesse dinheiro eu ia comprar esse shampoo. Esse shampoo parece que é bom. E sem um tostão para comprar. Mas eu falei com Deus. E por incrível que pareça, quando aquele irmão saiu do carro, ele foi até a nossa porta e falou assim, olha, gente, eu vim aqui, aí, de surpresa, né? Que eu nem sabia se vocês iam estar em casa ou não. Mas eu tenho também uma surpresa lá no carro para vocês. Aí as crianças já saíram tudo correndo, né? Aí meu esposo falou assim, nossa, mas quanto tempo que eu não te vejo? Meu Deus, você aqui descobriu onde eu estou morando agora? Aí ele falou assim, Márcio, por incrível que pareça, agora eu sou evangélico também, era colega lá do mundão, e eu vim aqui porque Deus me mandou trazer uma providência para você. E olha quanto tempo que a gente não se vê. Que benção. E ali, quando a gente chegou no portão, o carro do irmão chegava a estar com os 4 pneus arriados, de tanta compra que ele trouxe. E ali, ele começou a tirar as bolsas de dentro da mala, de dentro do carro, e as crianças tudo bobo. Ih, tem Danone, tem isso, tem aquilo. E quando eu cheguei em casa, que eu botei tudo na mesa para agradecer a Deus, não é que o shampoo estava lá no meio? O shampoo que você queria. O mesmo shampoo que eu vi no comercial que eu falei com Deus. Incrível. Deus é fiel. Deus é fiel. Já aconteceu coisa parecida com a gente também, né? Isso aí, se a gente for contar o que Deus já fez, é verdade. A gente fica a noite toda aqui, entre o dia de novo. É muita coisa. A Bíblia nos dá respaldo que Deus sempre vai cuidar, né? Verdade. De nós. Deus não nos abandona. Tem um versículo na Bíblia que diz que os passarinhos não plantam, não colhem, né? E Deus sempre cuida, sempre cuida. É verdade. Segundo a Bíblia também, né, nos afirma que aqueles que buscam, encontram. Aquele que bate, a porta se abre. Então, em vez de se desesperar, né, eu sei que no momento difícil a gente fica aí desnorteado, né? Em vez de se desesperar, tenta firmar o pensamento em Cristo, vai para frente, né? Se quem precisa reconciliar, se reconcilia. Nem que for se rastejando, gateando, mas procura o caminho que é Jesus Cristo, que ele vai estender a mão. Bruna, tem mais uma pergunta, Bruna? Queria perguntar à missionária Janaína, que mensagem a senhora deixaria hoje para quem está enfrentando doenças graves, diagnósticos difíceis ou está em desespero? Então, eu sou testemunha viva disso e queria dizer a vocês, amigos ouvintes, nessa noite, a qual eu tive minhas experiências com Deus e não foi fácil, não vou dizer que foi, né, fácil, mas que o Senhor me deu muita graça através de orações, né, através de equipes de orações
que iam até a minha casa, me ajudavam em oração, e eu fui muito ajudada nessa época, porque eu precisava de alguém que me apoiasse, na verdade. Um belo dia, o meu esposo chegou no caminhão do serviço, e eu estava ali colocando sangue para fora, e ele ficou muito desesperado. Ele falou, meu Deus, a gente tem que procurar a solução disso aí. Você não me falou que estava nesse estado. E eu só falava com Deus. Quando se tratava de chegar alguém, né, e perguntasse alguma coisa, eu dizia que estava tudo bem. Igual a Sulamita. Mas eu quero te dizer que tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé, se agarrar com Deus e deixar Deus trabalhar. Porque em todo momento o Senhor ele cuida de nós. Mas também ele deixa claro, se é algo para a glória de Deus, ele vai curar. Se é algo para a morte, aí é só ele que tem a solução. Então, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Com certeza você vai ser abençoado, como eu fui também um dia. E espero que o Senhor ele esteja nessa hora, neste momento, olhando tudo que você esteja passando. Glória a Deus. E te dando vitória. Nessa hora eu profetizo para você que você venha receber a sua cura, a sua bênção, em nome de Jesus. Amém, Amém. Jesus. Aleluia. É isso aí. Eu quero que você que está nos ouvindo agora, né? Você vai alcançar também aí a sua vitória. Estamos chegando no fim. Quero agradecer a Janaína por estar conosco aqui, compartilhar um pouquinho da sua história. Amém. Né? Apesar de eu estar aí sempre nos ouvindo, né, filha? Desde o começo aí. Mas é bom te lembrar, porque às vezes nós esquecemos o que Deus faz. É verdade. Tem às vezes que Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida, mas vai chegar um momento que te desespera por coisas pequenas. O que Deus já fez foi muito maior. Muito maior. Verdade. Então eu quero agradecer a você, né? Muito obrigado por estar conosco, compartilhar uma pequena parte da sua história. E você que está em casa, né, nos assistindo, eu quero fazer um convite de seguir as redes sociais do Pode Compartilhar Gospel e também seguir a rede social da Bruna, né? Bruna também que está aí, a sua carreira, né? Como cantora gospel. Vai lá no seu Instagram e pesquise lá, Bruna Andrade Oficial _. Aí você vai ver essa morenona aqui, bonita. Segue a gente lá, curte, compartilha essa mensagem que eu creio que vai impactar seu coração, que já impactou seu coração. Envia para outras pessoas também que precisam de ouvir o que foi dito hoje aqui, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês.